Olá pessoal, sou a doutora Michele Sandro e vou falar um pouquinho aqui sobre doenças raras e diagnósticos difíceis em pets. Pois é, gente, as doenças raras, elas existem tanto nos cães quanto nos gatos. E o que eu queria falar aqui para vocês não é sobre nenhuma doença específica, mas é sobre como a gente deve conduzir esses casos. Muitas vezes as pessoas chegam ao veterinário e o veterinário não consegue diagnosticar uma doença. Claro que pode ser um veterinário que não tenha muita experiência, mas às vezes é uma doença rara e de difícil diagnóstico. E nesse momento são necessários cada vez mais exames e cada vez mais profissionais envolvidos. Então, como que a gente geralmente orienta isso ao tutor ou outros veterinários, né? A gente primeiro vai tentar chegar a um diagnóstico, mas o mais importante é a gente tentar ter confiança naquele veterinário que está conduzindo o caso, porque ele deve sim procurar ajuda de especialistas. Então, se a gente tiver com um caso, por exemplo, de difícil diagnóstico relacionado ao trato respiratório, o veterinário tem que procurar um pneumologista para ver se o pneumologista ajuda. Diante dessa avaliação do pneumologista, muitas vezes exames específicos são necessários. E às vezes o tutor fala, mas por que não fizeram o exame antes? Porque a gente não pode fazer todos os exames que existem nos animais. A gente começa com uma triagem. Se o animal, por exemplo, ele tem diarreia, a gente começa com o que é mais simples, né? Você começa com o exame de fezes, depois você começa com ultrassom de abdômen, depois você começa a investigar doenças que possam provocar diarreia, mas que não são do trato gastrointestinal. Aí você vai recorrer a um profissional especialista em gastroenterologia, aí ele pode pedir uma endoscopia com biópsia. Então é um caminho, gente, não significa que o veterinário não saiba. Nós veterinários, nós temos uma formação genérica em tudo, então o clínico geral é o primeiro que vai atender o seu paciente. Aí hoje em dia a gente já tem muitos especialistas, cada vez mais, assim como na medicina, mas ainda são especialistas de sistemas, né? Porque na medicina você tem um ortopedista que é especialista em mão, o outro que é especialista em pé, o outro... Hoje, na veterinária a gente ainda tem especialistas que fazem ortopedia de um modo geral. Você tem alguns especialistas, por exemplo, de odontologia. Então é muito importante, primeiro, que o veterinário tente entender aonde está o problema, em que órgão está o problema daquele pet. Que ele peça ajuda para outros especialistas. E é sempre muito importante pedir uma segunda opinião. Agora, a melhor coisa é conversar com o seu veterinário para que ele te ajude numa segunda opinião, porque senão, na segunda opinião, você vai perder tempo no diagnóstico, porque você vai procurar uma outra pessoa que vai fazer uma nova triagem. Então, o ideal é que junto com o seu veterinário, você consiga ou chamar especialistas ou chamar um outro clínico. E é muito comum aqui, por exemplo, na Pet Pillow, a gente formar um grupo com vários especialistas cuidando daquele pet, porque as doenças raras, elas exigem muito mais pesquisa, muito mais pessoas pensando, e como o nome fala, elas são raras, elas não estão sempre no nosso dia a dia, né? Então, assim, se você estiver falando de uma doença em felino, procure um especialista em felinos. Se você estiver falando de cães, procure primeiro um clínico geral de cães. A partir daí, junto com o seu clínico de confiança, você vai conseguir chegar a um diagnóstico. A gente tem inúmeros exames hoje, a gente tem exames de imagem, a gente tem exames de sangue, a gente tem exames genéticos, a gente tem, enfim... É muito raro a gente não chegar a um diagnóstico, mesmo dessas doenças raras. Mas o mais importante é você não desistir daquele profissional que cuidou tantos anos do seu pet e que você gosta e que você tem afinidade. Fale para ele procurar alguém e ajudar você a formar uma junta médica e diagnosticar
as doenças raras e tratá-las. Todo mundo já viu um caso de doença rara e pode ajudar o seu pet. Também não tenha vergonha de perguntar. Eu vejo muitos vídeos assim, principalmente de humanos, né, onde as pessoas colocam diagnósticos que foram dados, se alguém tem alguma notícia, se alguém sabe alguma coisa, se alguém... Façam isso na veterinária também, porque muitas vezes alguém aqui ou fora do Brasil vai conseguir te ajudar. Não desistam das doenças raras, elas podem ter cura, mesmo que elas sejam difíceis. Se inscreva no meu canal e ative o meu sininho. E pergunta, gente, que eu respondo, tá bom?